Olá, bom dia. Então, estamos aqui começando mais uma quarta-feira de estudo, né? Esse dia para mim é um dia muito querido. Quarta-feira é um dia regido por Mercúrio, que favorece a compreensão das coisas, favorece o ensinamento, a mente e todas as coisas que nós precisamos aprender. Bom dia, Andréia, seja muito bem-vinda. Nós vamos agora falar essa quarta-feira, estou fixando aqui o tema. Essa quarta-feira é uma quarta-feira de vibração 7 e hoje nós vamos falar sobre verdades, sobre a busca do conhecimento e como que o conhecimento pode alterar a nossa saúde, a nossa vida amorosa, a nossa vida financeira e a nossa vida espiritual. A gente tem uma tendência, a pensar em verdades apenas nos sentidos espirituais, transcendentes, mas na verdade, quando a gente busca a verdade através do conhecimento, o conhecimento transforma. O conhecimento, ele movimenta forças infinitamente incríveis, grandes, potentes na nossa vida. E se nós queremos alterar a nossa vida, e todos nós queremos, o nosso objetivo aqui é realmente ser feliz, e todo mundo quer a felicidade, a abundância, a fartura, a saúde, não é mesmo? É o que todo mundo está buscando. Qual é o caminho mais seguro para se encontrar estas coisas, Através das verdades. E as verdades não são fixas, não existem verdades fixas, não existem verdades eternas. As verdades, elas são um ponto de vista em determinado momento histórico. E o nosso conceito, a nossa relação com o conhecimento e com a verdade vai se transformando na medida em que nós amadurecemos. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos dedicar o nosso estudo a falar de verdades, de conhecimento, de busca de clareza mental. Eu entendo que só é possível ter saúde, abundância, fartura, amor, alegria, tudo isso que a gente quer, quando o nosso conhecimento amplia, quando a nossa percepção da realidade se transforma. E essa percepção só vem através do conhecimento, gente, não tem outro caminho, não tem outro caminho. Trigueirinho tem um pensamento que ele diz assim, que o ensinamento fortaleça o nosso coração e dissipe os nossos temores. Olha que lindo! Que o ensinamento fortaleça o nosso coração e dissipe os nossos temores. É uma frase do Trigueirinho. A gente só consegue sair da zona do medo, da insegurança, desse tanto de coisa que nos paralisa na vida, que nos faz sofrer, que nos leva a termos visões e escolhas equivocadas, que fazem com que a gente tenha menos felicidade, menos saúde, menos dinheiro, por causa do medo. E o medo, ele vem do desconhecimento das coisas, do desconhecimento da verdade. Lembrando que as verdades não são únicas, muito menos fixas. As nossas verdades se transformam, graças a Deus. O que era verdade para nós, cada um de nós na nossa vida, 10, 20 anos atrás, hoje não é mais e espero que não seja daqui a pouco tempo. Quanto mais rápido nós revemos o nosso conceito daquilo que é verdade hoje, mais rápido a gente chega próximo da felicidade, da abundância e disso tudo que nós estamos procurando. Porque nascemos para sermos felizes e cada um vive em busca da sua felicidade dentro daquilo que é felicidade para cada um. Mas até esse conceito do que é felicidade se transforma com o conhecimento. Quanto mais conhecimento nós temos, mais a nossa mente se expande. E a mente expandida, ela reconhece valores diferentes, não é? À medida em que os nossos valores mudam, a nossa busca também.
Às vezes a verdade para nós nos diz que nós temos que ter um companheiro, uma companheira, um casamento, sei lá, um namoro, e sem isso você não pode ser feliz. A partir do momento em que você conhece o seu universo interno e a sua verdade se transforma da verdade pessoal para uma verdade mais coletiva, não que isso não seja bom e não seja importante, mas isso tem outro peso na sua vida. E a sua busca já não fica mais focada numa única coisa. Esse que é o ensinamento de hoje. Então hoje, quarta-feira, dia 29 de setembro do ano de 2021, um ano com vibração 7. Pela numerologia, o 7 é o número que nos leva ao profundo, ao conhecimento das coisas ocultas, àquilo que está para além das aparências. O 7 é o número que nos leva à introspecção, que nos leva ao conhecimento daquilo que é subjetivo, que está por trás das coisas. Por isso eu quis trazer do 7, que é o 7 nós poderíamos ficar aqui uma manhã inteira falando da vibração 7, mas do aspecto da busca da verdade. Porque qualquer pessoa que busca o conhecimento, ela está atrás de uma verdade. E lembrando, né, gente, eu vou falar isso muitas vezes hoje aqui, porque tem pessoas entrando agora, que a verdade não é um elemento fixo e eterno. A verdade é a nossa percepção sobre as coisas num dado momento. A nossa percepção muda e as verdades mudam. Não é? A única coisa que nós temos por verdade eterna, né, é a infinitude do universo, da vida como força que não acaba. Isso é uma verdade. Agora, como nós percebemos e lidamos com isso, isso é absolutamente particular. E a busca do conhecimento, gente, é tão importante na vida da gente, é tão importante que muitas vezes nós cometemos enganos assim terríveis por desconhecermos as coisas. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, lá no Maranhão. Eu trabalhava com alfabetização de adultos e eu tive um aluno que me contou uma experiência dele que me marcou profundamente. E eu falei, meu Deus, o quanto que não ter conhecimento, que a falta do conhecimento nos cega, não é? Nos cega. Ele era analfabeto, estava com a esposa muito adoecida, foi no médico, ela precisava tomar um remédio que não tinha, em posto de saúde também estávamos no Maranhão, né, gente? Vamos combinar, vocês não têm noção do que acontece naquele estado para os pobres. Para os ricos não, tá tudo bem, os recursos existem. Mas para os pobres, sim, em Belo Horizonte existe uma discrepância, vocês não têm noção do que acontece no resto do país, tá? E não tinha o tal do remédio, a esposa tinha que tomar e ele não tinha dinheiro. Ele não tinha nada de dinheiro. E ele tinha um radinho. Então ele foi num lugar, num comércio lá perto e falou para o moço, olha, eu preciso vender esse rádio para comprar um remédio para minha esposa. Você quer comprar o rádio? Aí o moço perguntou quanto você quer. Aí ele falou lá o valor, que era o valor do remédio. Era o valor do remédio. O rádio valia mais, mas era o valor do remédio. Gente, quando eu falo muito dinheiro, não é muito dinheiro para nós, do nosso ponto de vista. É muito dinheiro do ponto de vista de quem ganha salário mínimo, né? E tem que sustentar uma família grande. É dentro dessa perspectiva que era muito dinheiro. O comerciante falou, ok, você pode me dar o rádio, você busca o dinheiro amanhã, hoje à tarde, que agora eu não tenho? Sim. O moço falou, busco, esperou até agora. Gente, ele voltou à tarde, o moço fingiu que não tinha. Aí ele falou, eu vou te dar um bilhete, você vai lá em tal lugar assim, assim, que a pessoa vai te dar o dinheiro. E escreveu no bilhete, enrola esse mané até amanhã. E ele, inocente, analfabeto, pegou esse dinheiro e levou para a pessoa que supostamente o pagaria e deu o bilhete, olha, fulano pediu para te entregar esse bilhete. Aí o cara leu, peraí, mas eu vou, não sei o quê. E enrolou a pessoa até o dia seguinte. Aí um funcionário, né, que viu o desespero do moço com a esposa passando mal, precisando de dinheiro para comprar um remédio,
Leu o bilhete porque o funcionário outro lá deixou em cima de um balcão e ele ficou indignado. Tirou do próprio bolso, né, pagou, porque era muito pouco, pagou o moço e falou para ele o que está acontecendo aqui. Você vai aprender a ler, porque eles estão rindo de você. E leu o bilhete para a pessoa. E foi assim que ele chegou até mim. Né? Ele ousou se inscrever no curso que eu estava dando de alfabetização para adultos. Né? E essa história mexe muito comigo, gente, porque isso acontece em outras dimensões da nossa vida. Não é? Quantas notícias nos chegam para nos enganar? Quantas notícias nos chegam para distorcer fatos? E nós, na nossa ingenuidade, na nossa falta de conhecimento, nós somos literalmente guiados para atrasos evolutivos, dentro da educação, da política, da economia, no nosso trabalho, no sistema de saúde. E a gente ingenuamente, por causa da venda que fica, o desconhecimento cega. E nós nos acomodamos, porque a ingenuidade faz com que a gente acredite sem criticar. E criticar é fundamental. Criticar, gente, não é falar mal da pessoa, não é desconfiar de todo mundo, é analisar, é pensar sobre. E nós fazemos muito pouco disso. A mídia vem e despeja supostas verdades em nós, guiando a nossa mente para que a gente acredite no que eles querem. E a gente critica pouco. Ah, mas fulano falou. Ah, mas deu no Jornal Nacional. Ah, mas falou no Fantástico. Ah, mas foi o presidente da Casa Espírita, foi o orientador espiritual, foi o pai de santo. Não interessa quem foi. Critique, reflita. Você concorda com aquilo? Você concorda com estas coisas? Aquilo faz parte da sua verdade pessoal? Gente, você não tem que acreditar em tudo. Porque mesmo o bambambam do macro, do super, né, ele se engana, porque todas as verdades são meias verdades, como diz Trismegistus, né, uma das leis herméticas. Todas as verdades são meias verdades. Então você tem o direito, sim, de ler qualquer livro que seja e discordar. Né? Eu uma vez discordei de Kardec. Tinha um livro dele, não sei qual das obras básicas, que ele disse uma coisa, eu falei, meu Deus, mas não pode ser isso. Discordei. E eu falei, meu Deus, é muita ousadia minha, eu vou discordar de Kardec, mas discordei de Kardec. E quando foi lá na frente, quando eu fui estudar Obras Póstumas, que foi um livro escrito depois da morte de Kardec, com escritos que ele tinha deixado, né? Ele refez, eu não estou mais lembrando o que era agora, podia ter procurado isso. Não lembro, em algum momento eu trago o que era. Mas lá na frente, no livro Obras Póstumas, Kardec retificou aquilo que ele tinha dito. E eu fiquei muito feliz comigo. Né? Tem um outro autor que eu sempre gosto muito e eu falo muito nele, que é o Joseph Gleber. Ele era um físico alemão, médico, genial, participou aí de várias coisas, episódios, eu não vou ficar aqui falando muito da vida dele, mas ele é genial. E ele é um espírito, gente, de uma categoria tão superior à nossa, né? Ele já tem uma relação direta com Maria, com a Ordem de Maria, e o Joseph hoje, ele assume coisas em nível planetário. Então, nesse livro dele, Além da Matéria, tá? Do Joseph Gleber, um livro psicografado por Robson Pinheiro, no prefácio do livro, o Joseph diz uma coisa que eu queria ler, é só um trechinho pequeno para vocês, mas que diz disso, e assim, por esse início de livro, o Joseph já ganhou a minha confiança. Olha o que ele diz, e eu queria muito que nesta quarta-feira, dia 7, que é um dia propício para o conhecimento profundo, vocês refletissem sobre isso. Este livro não é a expressão da verdade, mas apenas um roteiro para quem se atreve a buscar a verdade, né? Portanto, meu irmão, permita-se discordar do autor destas modestas observações. Permita-se questionar
como pesquisador da ciência espiritual, atreva-se a esboçar o seu pensamento, formular suas ideias e opiniões e a arriscar-se a ser um livre pensador. E é isso que eu queria discutir com vocês hoje. Ousem discordar. Discordem até mesmo de si mesmas. Quando você está com os pensamentos, meu Deus do céu, mas olha isso que eu estou pensando, será que isso é verdade? A pessoa que está aberta à mudança da verdade, que está aberta a discordar e a buscar, não adianta discordar por discordar. Às vezes você critica uma coisa, mas você ainda não sabe o que é. Dentro do próprio caminho do Reiki, né? Com todo respeito e gratidão que eu devo à minha primeira mestra, mas ela disse coisas que eu discordei. Eu fiquei assim, gente, mas não pode ser isso. E ao longo dos anos, estudando, conhecendo, eu falei, então olha, eu estava certa, não era aquilo mesmo. Isso é isso por causa disso. E isso vai fazendo o quê com a consciência? Abrindo. A nossa consciência é do tamanho do nosso conhecimento. A percepção de infinito é do tamanho do seu conhecimento. Quanto mais conhecimento, gente, e quando eu digo conhecimento, não é esse conhecimento apenas intelectual, acadêmico, não é isso. Tudo que você aprende que melhora a sua qualidade de vida é conhecimento e agrega valor à sua vida e te traz mais saúde. Quando você conhece mais, por exemplo, das ervas, da medicina natural, né, da medicina vibracional, da medicina espiritual, mais você consegue refletir sobre a sua vida e agregar valor no seu dia a dia. Não é? O conhecimento clareia, o conhecimento amplia, o conhecimento liberta. Né? Jesus mesmo nos advertiu sobre isso quando ele fala: procurai a verdade e a verdade te libertará. O caminho da libertação, gente, é a verdade. Né? A verdade até mesmo na fé, a verdade na religião. Lembrando que a religião é a religação do homem com Deus e não do homem com os homens. Não é o seu líder religioso, o seu orientador religioso que tem que te dizer o que tem que fazer, mas o Senhor. O orientador espiritual, seja ele de que religião for, eu não estou aqui discutindo isso, ele te ajuda a fazer uma ponte, mas a ponte não é entre você e a religião, a ponte é entre você e o divino. Vocês entendem isso? E quanto mais nós acessamos este conhecimento do que é real, do que é divino, mais nós nos aproximamos do vazio. Porque as verdades estão no vazio, as verdades estão dentro, que é o que o número 7 nos diz. Então hoje, numerologicamente, é um dia muito propício à introspecção e a buscar verdades internas, a discordar, tem alguma coisa errada. Nós estamos aí na era das fake news, né? Na era em que o povo pode postar, fazer, falar o que quiserem, né? Lá no sermão profético que está no Evangelho de Mateus, Jesus disse isso desse tempo que já é, né? Ele disse assim: haverão falsos cristos e falsos profetas. E se possível for, enganarão até mesmo os escolhidos. Então, gente, muito cuidado. Muito cuidado. A era hoje, com essa questão da internet, né? Muita gente pode dizer qualquer coisa. E às vezes eles dizem com argumentações tão incríveis, né? Porque hoje se estuda neurolinguística, PNL, coaching. Imagina uma pessoa especialista em coaching que consegue jogar com a sua cabeça, ela pode fazer você acreditar no que você quiser, no que ela quiser. E cabe a você defender-se através da busca da verdade. E aí vocês me perguntam, né? Nossa Senhora, então nós estamos refém, porque hoje em dia todo mundo é coach, né? Todo mundo é coach, todo mundo domina a linguagem, a comunicação e o audiovisual e o marketing. Gente, o marketing vende o que ele quiser.
Aí você vê lá um relógio que suporta até 200 metros de mergulho. Pô, você mergulha? Você nem gosta de água, mas aquele super, hiper, mega relógio que você tem que comprar. E assim nós vamos num consumismo louco de remédio, num consumismo louco de roupas, de medicamento, de alimento, porque você tem que ter. Tem que ter, você realmente precisa daquilo. Então, como que nós vamos nos defender destas coisas, uma vez que eles estudam a ciência, né? Eu nem digo que é a ciência de enganar, mas é a ciência de vender verdades favoráveis a meia dúzia de pessoas, né? Enfim, como que nós vamos nos defender disso? Gente, a verdade está na paz de espírito. Ouça seu coração. Faça perguntas, porque se você não fizer perguntas corretas, você fica refém de respostas indevidas, né? Isso é real para você neste momento? Você realmente precisa desse consumo? Você realmente acredita naquilo? Aquilo que estão querendo fazer você acreditar, não é? Faz parte da sua verdade pessoal? Aquilo está te trazendo paz de espírito ou está te levando a conflito? Porque se a verdade liberta, se a verdade ilumina, se a verdade abre o seu olhar, aquilo está expandindo a sua consciência ou está limitando a sua ação? Tudo que limita não faz parte da verdade. Tudo aquilo que corrompe, que corrói, que te coloca contra a natureza gentil, fraterna, tudo aquilo que te coloca contra a ética. E o que é ética, gente? A ética cósmica. Eu não estou falando aqui de moralismos sociais, não é isso, sabe? Mas daquela boa educação de só fazer para o outro o que você quer para si. E só querer para si o melhor, como filho de Deus que você é. Então você só vai querer o melhor para o outro. É difícil, eu estou falando essas coisas, mas eu preciso vigiar o meu pensamento o tempo todo para dar conta disso. O que é verdade dentro disso? Tá? O que é verdade dentro da vida? E hoje é dia da gente ousar discordar. E a busca da verdade não vem só da discordância, vem da não compreensão. Alguns conhecimentos, por exemplo, aqui nesse livro que eu mostrei para vocês, o Além da Matéria, do Joseph, assim como todos os livros, né, eles soltam alguns conceitos, principalmente os espíritos superiores, eles soltam alguns conceitos no superficial. Jesus também fez isso, Jesus era danado, falou um monte de parábola, um monte de coisa, que se a gente não parar para pensar, a gente sai repetindo aquilo sem entender, não é? A gente tem que entender em profundidade. Para entender em profundidade, que é a vibração do 7 desta quarta-feira, você tem que separar um tempinho na sua vida para pensar. Você para pensar? Geralmente a gente para pensar em problema. Você tem um problema, aí você tem que parar para pensar no problema. Mas você já parou para pensar em conhecimento? Em coisas que te chamaram a atenção e que você... Mas por que é isso? De onde que isso vem? Né? Qual é a profundidade? Gente, isso é filosofia. Filosofia é o amor ao conhecimento. A pessoa, o filósofo, ele quer conhecer o profundo das verdades. E eu digo o profundo das verdades, gente, do nosso dia a dia. Não estou nem aqui falando das questões transcendentes, mas também. Mas as verdades do seu dia a dia. Alguém te disse isso, ponto. Aí você para, mas é isso mesmo? Será que eu tenho que? Eu quero isso? Isso é real para mim? Não é? Eu concordo, eu discordo. Se eu discordo, por que eu discordo? E se não é assim, vai ser como? Tá? São coisas que vão nos levar para a gente ousar discordar, né? E discordem, gente, por favor, critiquem tudo.
sabe? Não é porque saiu no Jornal Nacional que é verdade, é ver todas as verdades são meias verdades. Todas as verdades precisam ser vistas a partir do seu ponto de vista e do ponto de vista das pessoas que conseguem ter uma visão mais ampla que você. Daí a importância também de irmos buscar a verdade. A verdade não cai na nossa mente, a gente precisa buscar. O que as pessoas inteligentes que estudam isso, que são referência para você, pensam sobre isso? É legal saber, né? Os autores, os filósofos, até as pessoas mais simples, sabe? Pegam os sábios da vida, que muitas vezes não são letrados, são analfabetos, mas têm uma sabedoria de vida, né? E aí entra uma outra questão, né? Que nós ocidentais perdemos muito, que é de ouvir os mais velhos. Conversar com os anciões, conversar com aquelas pessoas que podem não ter o saber formal, intelectual, acadêmico, mas têm um conhecimento de vida, um conhecimento de experiência incrível e podem te ajudar a refletir. Então cheguem para essas pessoas, né, e perguntem, olha, eu estou pensando sobre isso, o que você pensa sobre isso? Não é? Nossa, gente, vocês vão ver o quanto essas pessoas, né, podem compartilhar com você. E eu digo mais, ouçam as crianças. As crianças têm uma visão tão prática, tão lúcida da realidade, elas têm uma visão tão simples da realidade e às vezes nós adultos complicamos tanto os nossos conceitos. Perguntem para as crianças o que vocês pensam sobre isso. Olha, gente, na minha experiência como educadora infantil, como mãe, como avó, e agora como terapeuta, eu digo para vocês, os meninos têm cada ideia brilhante sobre as coisas. E uma forma de olhar para o mundo que às vezes simplesmente descomplica aquele bicho de 7 cabeças que nós estávamos criando, não é? Pelo desconhecimento das coisas. Então nós não somos obrigados a saber tudo, mas nós somos obrigados sim a procurar saber. Não se deixem iludir, nem enganar, nem limitar, nem acuar. A falta da verdade nos aprisiona. A verdade liberta, porque a verdade amplia sua consciência. Então não importa em que setor da vida seja, no setor pessoal, profissional, espiritual, afetivo, das relações interpessoais, está te incomodando é porque não está bom. E se está te incomodando, vamos entender o que é de verdade e o que não é verdade dentro das coisas que estão sendo impostas para você. Eu até coloquei aqui no título hoje a verdade com letra maiúscula, porque eu estou falando de uma verdade enquanto força, enquanto energia. E nós podemos mascarar através das palavras, podemos enganar nas palavras. Nós podemos enganar nos conceitos, nós podemos enganar nas imagens, mas nós não podemos enganar na energia. Nós não podemos enganar na reverberação eletromagnética que aquilo que as pessoas estão falando, fazendo, expressando, causam em nós. O nosso corpo não se engana, o coração não se engana, ele sente. Sabe o que nos engana? O que nos engana é o raciocínio, é o ego pulando na frente e fazendo você acreditar naquilo que você quer. Às vezes nós escutamos um monte de coisa, a gente só guarda, só reflete a parte que é legal. A parte que agrada o nosso ego, porque aquilo que nos desagrada, a gente finge que não escuta, ou a gente finge que não entende, não é? Isso não leva à verdade, isso nos aprisiona. Em algum momento aquilo virá à tona, em algum momento aquilo virá refletindo em doença, em sofrimento.
em derrota, em depressão, em perda de fé, não é? Na perda financeira, porque você não procurou saber. A gente tem que procurar saber. Você não sabe não? Pergunta para quem sabe, não é? Você não sabe não? Escuta no seu coração, sente. Muitas pessoas ficam aí atrás de oráculos, não sei o que, orientação pessoal, vai para abusos, vai para cartomante. Não que isso seja ruim, gente, eu trabalho com oráculos, né? Mas tem pessoas que ficam dependentes disso. No fundo, tudo que a gente lê nas cartas a pessoa já sabia. São poucas as novidades. Só que sabia, mas não queria acreditar. Sabia, mas precisava que alguém dissesse. Não é? Então, hoje, eu queria deixar esse desafio para você. Não é? Nós estamos também na lua minguante, né? É o apogeu finalizando o mês. Nós estamos finalizando o mês com a lua também finalizando um ciclo. Isso quer dizer que o início de outubro, que é o início da primavera, que é um mês voltado para a vibração do 6, né? Outubro vai vibrar no 6 todo. Então é uma vibração para a gente buscar as verdades afetivas. Olha que legal. Buscar as verdades afetivas, o que é real dentro dos seus afetos, não é? O que é que está doendo e por que está doendo, não é? O que é culpa sua, o que não é, quer dizer, não existe culpa, detesto essa palavra, gente, responsabilidade. A responsabilidade é sua, é do outro, é dos dois, é de todos. Vamos parar com essas briguinhas inúteis e vamos acalentar, vamos apaziguar a nossa alma, buscando verdades. A verdade do seu sentimento, a verdade do seu pensamento, a verdade que estão querendo fazer você acreditar. Muito cuidado com isso. Nestes tempos de fim de ciclo, de mudanças, com a mídia tão potente, com os ensinos, com a ciência do pensamento tão potente, muitos podem usar para o bem, mas muitos podem usar para dominar, para te fazer perder a sua autoestima e ficar nas mãos refém o tempo todo, refém de a crise. O povo quer que a gente acredite na crise. Gente, tem uma crise. E eu pergunto para vocês, quando foi que não teve? Me diga um momento do planeta que não teve. Crises diferentes, mas sempre houve. Então para de acreditar. A crise está aí, tá? A crise faz parte da vida. Ah, eu não vou fazer isso não, eu vou esperar a crise passar. Olha, isso gente, é manipulação econômica, é manipulação política, manipulação religiosa. Nós somos maiores. Né? Jesus falou, se você crê em mim, por que teme? Eu venci o mundo. Eu sou maior que o mundo. Nós somos maiores que a crise. Não acreditem nela. Ela está aí, ela sempre teve. Ela muda de nome, de formato. Então para de acreditar nisso e busque a sua felicidade. Busque a sua vitória. Busque a sua verdade. Para de focar nessa escassez emocional, nessa escassez financeira. Todas as verdades são meias verdades, nenhuma verdade é completa. E eu vou terminando agora, dando dicas de florais, né? Terminando essa parte, porque nós temos a nossa carta para ler. Então, dicas de florais para você conseguir lidar com a verdade, né? Primeiro floral, o mais importante de todos, o agrímone, né? É um floral que faz cair as máscaras e fazer você entrar em contato com a sua verdade pessoal. O agrímone faz você parar de mascarar que está tudo bem, para você enxergar aonde está a raiz das coisas que você precisa resolver. Então, o agrímone trabalha com as verdades internas. Crab Apple faz com que as impurezas sejam retiradas. Então, ele purifica as ideias contrárias da sua mente e clareia a sua visão, a sua aceitação de si e do mundo.
Chestnut Bud é o floral que faz você parar de repetir erros e aprender com a experiência, não é? Você erra, aí erra, aí erra. O Chestnut Bud te traz centramento, amplia sua memória. O Cerato é o floral que faz você acreditar na sua intuição. Gente, nada melhor para ajudar a gente a fazer contato com a verdade pessoal do que acreditar na sua intuição. Aquela vozinha que fala dentro de você, vai não que é fria. Não faz isso não, porque isso não é real. Isso não está correto, isso não está completo. Não é? Desconfie, como diz o Joseph, critique sempre. Critique sempre. Critique todo mundo. Criticar, gente, não é falar mal, não é procurar erros. Criticar é pensar sobre, analisar, aprofundar, juntar conhecimentos. Um falou isso, o outro falou aquilo, mas onde que está a verdade? Então o Cerato faz você trazer a sua verdade, a sua intuição à tona e acreditar mais nela. Mesmo que todo o externo diga que não, se dentro de você algo disse que sim, no mínimo, reflita, tá? E o Clímatis, que é o floral que ajuda o centramento, né? Ele aterra a gente, ele faz a gente olhar com mais firmeza para as coisas, porque a nossa mente, gente, ela dificulta muito a busca da verdade, porque a nossa mente é dispersa. Se para buscar a verdade é preciso reflexão e a gente não consegue parar para refletir porque a cabeça não para, né? É um tormento danado. Você começa a pensar numa coisa, pensa noutra, dali um pouco você está pensando em coisa nada a ver. Fala assim, nossa, eu falei que ia pensar sobre isso agora. Não é assim a nossa mente? O Clímatis ajuda você a focar, não é? A focar, a aterrar e a fazer contato com a realidade. O que é real para você neste momento? Lembrando, né, que nós falamos anteriormente que a realidade é uma percepção momentânea. Né? Mas naquele momento, o que é real na sua vida? Por favor, muito cuidado com notícias. Procurem ouvir, né? Vou contar rapidinho o pensamento de Kardec, o pensamento científico de Kardec. Kardec era um cientista, né? Não estou aqui fazendo apologia ao espiritismo, mas ele é uma referência nessa busca da verdade, né? A coisa aconteceu assim. Estava em Paris, né? E o povo não tinha televisão, não tinha celular, gente, não tinha shopping. Então o pessoal se reunia nos saraus. E nos saraus onde as pessoas se encontravam para conversar, jogar, ouvir músicas, dançar, aquela coisa toda. Eram as reuniões sociais, né, muito comuns em Paris. Começaram a acontecer alguns fenômenos, né, alguns fenômenos de materialização, de fenômenos que a gente chama de fenômeno físico. Mesas batendo, e o povo tinha umas brincadeiras lá de copos, né, punha-se uma roda com letras do alfabeto, um copo, eles evocavam energias, forças que eles nem entendiam, e o copo ia escrevendo palavras, né, direcionando letras, formando palavras, dando respostas. Só que aquilo começou a crescer. Vitor Hugo, que era muito amigo de Kardec, e Kardec não era muito de frequentar essas coisas, porque o cientista não tinha tempo para essas coisas assim. Ele não era muito de evento social e tal, ele era professor, matemático, e então ele estudava, Kardec estudava. Aí o Vitor Hugo foi lá e falou com ele, Kardec aqui, tá falando isso, vamos investigar? Ele falou, vou perder tempo com isso? Né? Mas aí a coisa começou a volumar, e Kardec falou, quer saber? Vou investigar esse negócio para provar que isso é besteira, para o povo parar de ficar vindo até mim falando esses absurdos. Aí ele foi nessas mesas girantes, então tinha momento que batia o pé da mesa, o copo, aquela coisa toda. E Kardec começou a fazer perguntas inteligentes, né, gente? Ele era um cientista. Perguntas que ninguém ali presente tinha condição de responder, não tinha conhecimento. E as respostas começaram a vir. E aí Kardec falou, opa, peraí, então tem alguma coisa, vou investigar melhor. E ele começou a saber que no mundo todo, foi lindo nesse momento, gente, em vários países da Europa, de vários outros lugares, né, haviam pessoas, médiums, trazendo informações
Aí ele ficou, opa, peraí. Então, quando uma coisa é dita por muitas pessoas em situações diferentes, eu posso tomar por verdade. Aí ele começou a escrever cartas para esses médiuns da Rússia, sabe, da Europa, de outros estados dos Estados Unidos, as mesmas perguntas para médiuns que não se conheciam, e demorava um tempão, né, gente? Que até que chegava a carta, voltava a carta, e as respostas eram idênticas. Aí ele falou, pô, então agora dá para eu acreditar. E Kardec só trouxe isso como ciência, como estudo, depois de uma comprovação científica. Olha que legal. Na nossa vida tem que ser assim. Ah, passa tal coisa na pele porque isso é bom. Né? É bom para quem? É bom para vender o quê? Né? Isso realmente é bom? Deixa eu ver o que mais pessoas pensam sobre isso. Deixa eu ver o que fulano de tal, que é alguém que é uma referência segura para mim, diz sobre isso. Vocês entendem? Deixa eu sentir se meu corpo aceita de eu comer isso, de eu pensar isso. Perdão, não estou conseguindo perceber seu nome, né? Dizendo aqui que eu transmito a verdade. Não, querida, eu transmito uma parte da verdade que é a minha percepção dela. Eu estimulo vocês a buscarem as verdades, que pode ser que em algum momento, por mais que eu acredite no que eu esteja dizendo uma grande bobagem. Então, porque veja, gente, tem pessoas que dizem inverdades intencionalmente para nos enganar e para nos conduzir a situações absurdas. E outras pessoas acreditam naquilo que estão dizendo. Eu acredito nisso que eu estou dizendo, mas eu não posso afirmar que seja a verdade. Pelo menos não a verdade total, mas a verdade parcial. Mas é o mais próximo da verdade que eu, Sheila, consigo chegar hoje. Né? E eu espero que o que eu quero hoje é estimular vocês a isso. Não aceitem por verdade coisas. Ou então por não verdades concretas, aprofundem no conhecimento. Um monte de coisa que o Joseph disse nesse livro, Além da Matéria, eu fui buscar e eu já aprofundei, eu já entendi o que ele não diz, ou o que disse nas entrelinhas, ou o que ele quis dizer, ou o que ele nem podia falar, né? Quando perguntaram para Jesus, mas mestre, por que você fala em parábolas, né, contando historinha? Jesus disse, por causa da dureza dos seus corações. Não posso falar tudo, vocês não vão entender nada. Pensa bem, gente, a nossa humanidade há mais de 2000 anos atrás, se hoje está desse jeito, né? Então eu não posso falar, mas aqui, lá na frente, virá alguém que vai te trazer outras coisas, né? E lá para frente veio, né, aquele monte de gente. E acredite que ainda vai vir, né? Ainda vai vir. A nossa percepção limitada não permite que a gente compreenda as coisas. Quantas coisas me foram ditas que eu custei entender? Osho. Gente, eu comecei a ler Osho com 16 anos e eu pirei, eu surtei, eu não entendia nada. Eu pensava, esse cara é um maluco. Ele não diz coisa com coisa. Eu dei uma surtada no primeiro livro do Osho que eu li, né? Aí a vida foi passando. E eu vou dizer para vocês, gente, eu comecei a entender o Osho, né, beirando os 40 anos. E olha que eu estudei, fiz formação em yoga, sou professora de yoga, pratico yoga há muitos anos. E eu comecei a flexibilizar, porque o Osho, ele é um autor que ele vem quebrando. Ele é um autor de desconstrução, adoro isso. Né? Porque às vezes, para a gente aprender a verdade, a gente tem que desconstruir as mentiras. Desconstruir, quebrar paradigmas que a gente vem repetindo, né? E todos nós, gente, olha, a gente tem coisas muito arraigadas, milenares, culturais, familiares, né? E nossas próprias, que há milênios a gente vem com aquele conceito, de repente não é mais aquilo. Dá um medão, né? Então, se não é isso, então o que é?
Então, esse momento da transição das verdades deixa a gente meio assim, uau, né, no vácuo. Por isso que tem que pensar, refletir, buscar informações. Aí quando você estuda, Buda diz uma coisa, Jesus diz a mesma coisa, Blavatsky diz a mesma coisa, Osho diz a mesma coisa, você, opa! Então isso pode ser verdade, porque tem um monte de gente falando isso. E gente que pensa. E não o Zé Mané aí da vida falando coisas infundadas. Qual é o fundamento? No fundamento, tanto na ciência quanto na filosofia, na religião e na sua verdade pessoal, é que vai fazer você se aproximar das verdades. Ok, meus queridos? Vamos então às nossas cartas, a nossa carta de hoje. Gente, eu morro de rir, né? E eu estou sendo fiel nisso, mas é muito interessante porque eu até disse isso semana passada. Toda quarta-feira eu faço uma prece, eu me preparo, eu medito, eu respiro um pouquinho e peço ao grande mistério que me ajude a tirar uma carta que vai ser útil para quem esteja me ouvindo. E essas cartas têm se repetido. Mas eu não posso fazer nada, eu não vou, não, essa carta já saiu, vou tirar outra. Não é esse o propósito, porque se eu pedir uma orientação e saiu aquilo, eu trago a carta que sai. Então eu espero poder trazer interpretações mais profundas de cada uma. Saiu a carta da Roda da Cura, que fala de ciclos e movimentos. Talvez nós estejamos precisando reforçar este ensinamento. Se eu não me engano, já é a terceira vez que essa carta sai dentro deste trabalho da quarta. Mas foi a que saiu e eu sou muito fiel a estas coisas, né? Então, ciclo e movimento, gente, fala do elo sagrado. Os ciclos, eles não se interrompem, os ciclos da vida, eles são contínuos. E nós levamos para as experiências que vêm depois toda a bagagem das experiências anteriores. E podemos ter certeza que nós vamos voltar às experiências anteriores levando a bagagem das experiências presentes. Isso é muito legal, não é? Os nativos norte-americanos, eles falam que a orientação a ser seguida em todas as situações da nossa vida precisam levar em consideração as 4 direções. Olha aí o 4, né, numerologicamente, o 4 como número de manifestação. O 4 faz as coisas manifestarem, o divino manifestar na matéria. Então nós temos os 4 elementos básicos, fogo, água, terra e ar, e as 4 direções, norte, sul, leste e oeste. Essas direções, gente, elas servem para não apenas nortear, né, geograficamente no planeta, mas de cada direção vem uma força magnética específica. O nosso planeta, ele é regido, ele é mantido por ondas eletromagnéticas. Então, de cada direção, né, vem uma onda específica diferente da outra. Então, vem da direção norte, do norte planetário, tá? Perdão, do norte magnético do planeta, né, quando a gente pega a bússola, né, vem do norte a energia do ancião, ou seja, a energia da sabedoria profunda. O 7, ele é muito representante desta energia do ancião, do saber oculto, do saber tradicional. Vem do sul a energia da infância. Quando eu me reporto a norte e sul, eu pego a ancestralidade, a tradição, uno com a infância, com a pureza, com a alegria, com a simplicidade. E isso me coloca num eixo de sabedoria. Vem do leste a energia masculina e vem do oeste a energia feminina. Quando eu estou neste eixo de equilíbrio de yin e yang, de masculino e feminino, eu também consigo um equilíbrio na minha natureza humana. Então, gente, vem das 4 direções. Então, a roda da cura, né, a saber passar pelos ciclos e fazer os movimentos, pressupõe que nós busquemos esses 2 eixos. Não é? Do tradicional e do novo, do ancestral e do movimento do pueril, da simplicidade.
o elemento racional e emocional. É o equilíbrio destes eixos que faz com que a gente consiga alcançar níveis profundos de cura. Vamos ver então que dentro do baralho xamânico, a carta 7 da roda de cura de ciclos e movimentos estão nos falando hoje. A roda da cura prevê que um tempo de novos ciclos ou então de movimento está começando. Você é solicitado a perceber em que estágio do ciclo está passando neste momento. Você está vivendo um início, a fase da criação, o tempo de crescer, o desenvolvimento ou o fim de um ciclo? Então olhe para a sua vida, né? Na sua profissão, nos seus relacionamentos, né? Até mesmo no seu corpo físico. O que você está? Você está começando projetos ou você já está na fase de finalizar projetos? A percepção clara e objetiva do seu momento atual lhe ajudará a esclarecer tudo aquilo que você precisa fazer de agora em diante, não é? É importante, gente, perceber, porque há momentos em que é hora de finalizar, não é hora de começar nada. Há momentos que é hora de amadurecer, há momentos que é hora de dar um impulso para mudar, para movimentar. Então tem que entender onde eu estou aqui e agora. Qualquer tipo de recuo, hesitação ou paralisação passa a pertencer ao passado. Não é hora de ficar quieto, é hora de movimentar. Através dessa carta, você está sendo levado a se dar conta de que a estagnação acabou e de que novos inícios criaram raízes no presente. Gente, tanto em nível planetário quanto em nível pessoal. A estagnação acabou, não dá mais. Quem ficar parado vai perder o bonde. Se você não fizer as mudanças necessárias hoje, você vai ficar atrasado em todos os sentidos. Não se deixe conduzir por seus velhos padrões. Observe qual é a direção da roda da cura que o auxiliará em seu avanço e aplique logo essa lição na sua vida. É hora de buscar na ancestralidade? É hora de buscar a força da criança? Você está no momento que precisa mais de uma energia yang masculina, de ação, de razão, de praticidade? Ou você está precisando docilizar um pouco mais, amar um pouco mais, trazer o sentimento e a intuição à tona? Suas escolhas agora são as seguintes. Olha o que nós temos então para escolher, gente. A iluminação e o esclarecimento, que vem do leste. A fé e a humildade, que vem do sul. A introspecção e objetivos, que vem do oeste. Ou a sabedoria e a gratidão, que vem do norte. Ou isso tudo. É hora de decidir por você mesmo. Olha o que nós dissemos. Eu achei bacana isso, né? Porque hoje é um dia de vibração 7. A carta que caiu foi a carta 7, né? Eu tiro, gente, a carta depois que eu já determinei o texto que eu vou falar anterior. E é incrível, porque a carta cai assim, exatamente o que a gente precisa. Olha só, é hora de decidir por você mesmo que tipo de movimento o ajudará a manter a sua roda girando, né? O ciclo continuando na sua vida. Qualquer que seja o caso, a roda da cura serve para lhe assegurar que a vida continua. Lembram? Eu estou insistindo muito nesse conceito nas lives, mas é porque precisamos fixar, né? O tempo é uma unidade contínua, não existe fim, não existe fim, existe finalizações e recomeços constantes. A qualidade deste novo ciclo depende de você, de suas próprias ações, das atitudes que você passar a tomar, de agora em diante, tendo em vista o seu crescimento pessoal. Então, gente, a continuidade do movimento na sua vida não depende de governo, não depende de escolhas, não depende de pessoas perto de você que não querem andar muitas vezes ou estão andando em ritmos diferentes dos seus. A qualidade das suas escolhas depende da sua verdade pessoal que precisa ser analisada dentro disso tudo
que nós conversamos hoje. A Regina aqui, salve os seres de luz, radiante dia. Gratidão, Regina, gratidão pela sua presença. Gente, muito obrigada. Queridos, então é isso, né? As respostas estão no vazio. O vazio está dentro de nós. O vazio está em nós esvaziarmos esses conceitos, preconceitos, essas verdades impostas e começarmos a questionar, a criticar, a raciocinar e a refletir qual é a minha verdade. E sabendo que a sua verdade não é fixa e que você tem direito, e mais do que direito, você tem o dever de mudá-la. Sempre. Sempre. Deus que me livre e guarde de daqui a 1 ano, 6 meses, eu estar aqui diante de vocês pensando do mesmo jeito. Que horror! Eu desejo sinceramente que daqui a um tempo eu possa trazer outras reflexões mais profundas. Não que o que precise ser descartado tudo que foi construído, mas pode ser aprofundado. O nosso ponto de vista muda, o nosso eixo de reflexão muda. E isso é evolução. É isso que nós estamos sendo solicitados a fazer. É isso que o universo espera de nós, é esse o movimento que a nova era está causando. A nova era, a era de Aquários, 3º milênio, tudo isso que a gente fica ouvindo falar, né? Não tem outra função que não seja a nossa evolução. E a nossa evolução só vem com a reflexão, através das verdades. A Regina dizendo que chegou agora. Minha querida, vai ficar gravado. Fique à vontade para ler, para ouvir. Compartilhem isso com outras pessoas. Podem salvar para ver em outros momentos. Eu faço muito isso. Quando eu escuto uma palestra muito bacana, tem uma coisinha que é tipo uma bandeirinha, né? Deve ter um nome, gente, mas esses nomes técnicos eu não sei ainda. Vai ter tipo uma bandeirinha que você pode salvar. Então eu volto, porque a gente precisa voltar. Ontem à noite eu assisti A Voz do Silêncio, né? Com o texto de Lucilena Galvão, com a Madame Blavatsky. E que vontade de assistir de novo, e de novo, e de novo. E com certeza, quando houver uma próxima temporada, certamente eu vou assistir de novo, porque essas coisas demoram a entrar na cabeça da gente, né? Nossa Senhora, quantas coisas a gente vem repetindo. A Regina me ajudando aqui, é na bandeira mesmo, gente, então não tem outro nome técnico. Mais um conhecimento para hoje. Então a gente salva lá. E a gente precisa ouvir muitas vezes, assim como o Evangelho, né? Já tem 2000 anos que Jesus veio falando tudo isso, que não é novidade nenhuma. E muito antes do Cristo, nós já tivemos aí tantos outros, Confúcio, próprio Pitágoras, Sócrates, tanta gente que já sempre veio, Trimegistus, que foi 5000 anos atrás, né? Mas as verdades custam entrar na cabeça da gente, por isso que a gente tem que se dedicar ao crescimento. Separem um tempinho que seja, na hora do banho, na hora de dormir, na hora que for, tá no trânsito, em vez de ficar, que saco, o trânsito não anda, não, para refletir, ocupa sua mente com coisa útil, tá? Para que o seu tempo seja bem aproveitado e para que a sua vida seja plena, para que a verdade traga luz ao seu pensamento, ao seu corpo. A verdade traz luz para o corpo, porque a verdade faz com que você se aproxime do amor. Você se aproximando do amor, você não vai comer coisa que te faz mal, nem em quantidades que te façam mal. Então a verdade traz saúde, traz leveza, traz harmonia e felicidade para todos nós. Queridos, gratidão por estarem aqui. Esse final de semana eu estou com um curso de Reiki de nível 2. Esse mês de outubro eu ainda vou ter um curso de florais de bar. Olha que lindeza! Vou ter uma vivência, um workshop de purificação. Gente, esse workshop eu estou preparando ele há tanto tempo, com tanto carinho, e eu estou muito feliz, porque eu sou professora de yoga, né? No yoga a gente chama de kriyas, que são técnicas de purificação. Então eu vou trazer alguns kriyas
para purificação do corpo e algumas técnicas de limpeza energética para purificação dos ambientes, porque às vezes os ambientes estão contaminados com formas de pensamento, com energias até mesmo de radiação, né? Muito celular, computador, essa coiseira toda. Então entrem na minha bio, lá tem a nossa agenda, podem nos procurar, as vagas já estão abertas. Tudo é muito, infelizmente, né, gente, com essa coisa do online, as vagas precisam ser limitadas para que se possa dar atenção devida a todo mundo, mesmo sendo online, tá? Mas é um trabalho que eu tô curtindo até de fazer e vai ser muito feliz, né? Sigam a gente lá, eu já estou na Hotmart com curso de reflexologia, com curso de escalda-pés, com um e-book lindo de cuidados terapêuticos com os pés ou através dos pés, né? E estou lançando um curso novo, ainda é surpresa, já vou falar para vocês na hora que estiver no ar, mas tem um curso aí maravilhoso, falando para ajudar a gente a aprender a pensar. Maravilhoso, tá super legal. Vamos seguindo aí, estamos juntos. Semana de muita luz, de muita paz e um começo de outubro assim maravilhoso no novo ciclo para todos nós. Fiquem com Deus.